Bom, a gente tem, ao longo dos dias de evento, a gente tem tentado conversar e construir a nossa fala, né, em harmonia com todo esse processo, com todos esses debates que vêm acontecendo. E a nossa tese fundamental nessa discussão é de que, nesse contexto de encarceramento, né, de repressão, de Estado penal, obviamente, sofrem ainda mais, né, aquelas parcelas da população que, historicamente, têm seus direitos negados. Né? A gente sabe que uma das características fundamentais desse Estado penal é o seletismo para negros, o seletismo em relação às mulheres, em relação às classes sociais mais empobrecidas e também um seletismo de ordem geracional. Né? Nesse processo, sofrem com muita incidência os adolescentes que estão envolvidos em algum tipo de situação relacionada a ato infracional, à prática de infrações. Né? A nossa ideia, inicialmente, é trazer alguns elementos que, de alguma maneira, reforçam essa ideia de que, no contexto absolutamente, né, trágico de repressão do Estado, de encarceramento em massa, sofrem ainda mais os nossos adolescentes, as nossas adolescentes inseridos no sistema socioeducativo. E aí nós vamos tentar apontar um pouquinho, né, alguns dos elementos que a gente acha que contribuem significativamente para que isso aconteça. Bom, é preciso dizer primeiro que o Estado brasileiro fez uma opção, né, lá na Constituição de 88, na hora que, no artigo 228, que ele diz que nós vamos criar um sistema especial, né, para atender aquelas pessoas que têm menos de 18 anos. A nossa imputabilidade penal, ela foi estabelecida aos 18 anos de idade. E na hora de criar esse sistema especial para meninos e para meninas com menos de 18 anos, o Estado brasileiro criou lá um modelo especial que não encontra, digamos assim, respaldo em muitos outros lugares do mundo. Né? É algo que é muito característico e muito específico do Estado brasileiro. Né? Como o Giva lembra, esse capítulo específico das medidas socioeducativas, lá no processo de construção do Estatuto, ele meio que é colocado de última hora dentro de uma norma, de uma lei que estava surgindo, né, dentro daquele clamor pela afirmação de uma legislação de promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Né? Nós tínhamos um cenário internacional que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, construída no âmbito da ONU, estava colocada. Né? O artigo 227 e 228 da Constituição tinha acabado de ser promulgado, né? E aí o Estado brasileiro vai lá e cria a sua lei de promoção e proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Uma lei que devia ser uma lei muito mais principiológica, uma lei muito mais de declaração de direitos, do que uma lei propriamente dita, né, uma lei que pudesse conter algum tipo de dispositivo, algum tipo de capítulo de responsabilização de adolescentes. De qualquer maneira, a composição de forças daquele momento levou à inserção desse capítulo específico do sistema socioeducativo, que é o Sistema Especial de Responsabilização de Adolescentes, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, uma coisa absolutamente fundamental que a gente precisa sempre estar ressaltando quando a gente está falando de criança e de adolescente, né, é que, muito embora, nesse momento histórico, há 20 anos atrás, fundamentalmente, a gente tenha conseguido, né, gritar e afirmar direitos humanos de crianças e adolescentes a partir de uma lógica de afirmação do sujeito criança, do sujeito adolescente, de reforço de uma perspectiva de dignidade dessa parcela da população, o que continua a imperar na nossa realidade de uma maneira geral, né, o que sempre imperou ao longo dos tempos e que continua muito forte hoje em dia, é uma perspectiva de infância que não se coaduna com essa perspectiva de proteção e de defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Pelo contrário, né? As visões hegemônicas da infância, as representações sociais da infância, se estabelecem fundamentalmente a partir de uma perspectiva absolutamente tutelar, né? Caritativa, coitadinho dessas criancinhas. Quantas vezes
eu, Giva, Jaluz, defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes são colocados assim, nossa, que pessoas boas, né? Que pessoas que dedicam as suas vidas às criancinhas, né? Como se a nossa perspectiva fosse aquela perspectiva tutelar, caritativa, assistencialista, coitadinha das nossas crianças que estão nos sinais, que estão dormindo nas marquises, né? Essa perspectiva de pena da infância, né? Essa perspectiva de pobrezinho dos nossos meninos e das nossas meninas, nós precisamos cuidar deles, nós precisamos proteger eles, né? E todo santo dia isso é reproduzido, é multiplicado nos discursos que nós enxergamos, nós escutamos na nossa vida cotidiana. Isso não é novidade para ninguém que a gente ainda se sensibiliza, né, com a criança no sinal, no farol, vendendo a sua balinha, e a gente vai lá e compra, né, reforça de alguma maneira a permanência daquele menino ou daquela menina no trabalho infantil, enfim. Essa perspectiva tutelar da infância, ela continua muito viva, né? Continua muito forte, pautando inclusive as nossas relações todos os dias. A segunda coisa fundamental, que é uma outra visão da infância, que permanece muito viva e que imperou ao longo de todo o século XX, né? É uma visão de infância absolutamente repressora, absolutamente minorista, absolutamente correcional, né? Uma visão de infância, de adolescência, em que aquele menino é perigoso demais para estar na sociedade. Nós precisamos, na maioria das vezes, institucionalizá-lo, né? Se na visão tutelar a sociedade é perigosa demais para esse menino, na visão da infância, aliás, na visão correcional minorista, esse menino é perigoso demais para a sociedade. E aí se reproduzem aquelas visões de uma infância, né, do trombadinha, de menor, né, do menino de rua, daquele menino que a qualquer momento pode bater a sua carteira, né? Aqueles meninos perigosos que estão nas nossas calçadas, e a gente andando nesses dias pelo centro de São Paulo, quantas vezes não fomos orientados a não passar em determinados lugares, porque tinham meninos que poderiam estar, né? Aquele terrorismo a partir da infância, né? Aqueles meninos perigosos demais para a nossa sociedade. Então, nós precisamos compreender, sempre que a gente fala da perspectiva de criança e adolescente, baseada nessa visão absolutamente tutelar e absolutamente repressiva da infância. Apesar dos avanços institucionais, apesar dos avanços normativos que tivemos nos últimos 20 anos, continuam a imperar essas visões e representações da nossa infância. E por que eu estou dizendo isso, né? Talvez um dos motivos mais fundamentais para que a gente compreenda uma visão de infância absolutamente reprimida, seja o fato de nós continuarmos a ter um poder judiciário voltado especificamente para a infância, que a gente conhece hoje como juizados ou varas da infância e da juventude, né? Mas que não conseguiram romper, ao contrário, né? Continuam a reproduzir essas visões tutelares e repressivas da infância, né? E quantos de nós aqui não conhecemos juízes de menores ou juízes da infância e da juventude, que muda o nome, mas continua o mesmo comportamento, né? Que continuam a ter os seus comissariados, né? Que antes eram comissariados de menores, eles mudam o nome para agente de proteção, mas continuam exercendo a mesma função, né? De passar na rua catando os nossos meninos, né, de fazer aquela política de limpeza urbana a partir da retirada dos nossos meninos das nossas vistas, né? Eu venho lá do Distrito Federal e lá o nosso juiz da infância e da juventude tem 400 comissariados à sua disposição para poder fazer essa limpeza todos os dias, né? Isso se reproduz em quase todos os estados do Brasil. Equipes absolutamente ricas de profissionais, eles são chefes de equipes de muitos trabalhadores, né? Continuam a reproduzir uma lógica absolutamente autoritária, absolutamente moralista. Parece que a criança vai para frente deles não para receber uma medida de proteção ou um encaminhamento que vise garantir o seu direito, mas para levar um esporro, para levar um cagaço do juiz, né? Então, essa figura, o juiz da infância, que continua a reproduzir a perspectiva do menorismo e dos juízes de menores do tempo dos códigos de menores
né, que imperaram no Brasil até 1990, ajudam de maneira muito significativa a construção de uma justiça voltada para a infância e para a juventude, que reforça esse caráter penalista, repressor da infância e da juventude, né? Se a gente quiser pensar de alguma maneira o rompimento dessa perspectiva repressora da infância, a gente tem que pensar no enfrentamento do sistema de justiça que continua a reproduzir o menorismo e os juizados de menores do passado, né? Bom, como o Giva já começou a antecipar, nós temos uma verdadeira subversão no âmbito midiático, no âmbito dos grandes meios de comunicação nesse país, da realidade quando a gente fala de criança e adolescente, né? Se a gente for pegar os dados estatísticos, a gente vai ver que menos de 10% dos delitos que são praticados no país são praticados por pessoas com menos de 18 anos, né? Agora, se os outros 90% são adultos, infelizmente, na perspectiva desses grandes meios de comunicação, fica parecendo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que os meninos, os adolescentes, são os grandes responsáveis pela violência, né? Porque é o caso do Champinha, mas é o caso do menino João Hélio, é o caso desses adolescentes que agrediram recentemente um rapaz, né, por motivação homofóbica. Enfim, nós vamos acumulando cada vez mais um grupo de casos, né, que servem como um verdadeiro linchamento na mídia brasileira desses meninos e dessas meninas, para responsabilizá-los como se eles fossem os grandes responsáveis pela violência no país, né? Obviamente que, nesse contexto, a gente sabe que está por trás aquele discurso da repressão, da restrição de direitos, que leva cada vez mais a reforço desse discurso de redução da idade penal, do aumento do tempo de internação, de que menino que vai para o sistema socioeducativo não é responsabilizado, né? Juízes baixando portaria, falando sobre toque de recolher, né? Coisa que nem no período da ditadura militar isso existia de maneira tão explícita, né? Então, essa gritaria midiática, essa verdadeira subversão do que está acontecendo na realidade, essa responsabilização absolutamente equivocada, coloca a infância e a adolescência, e nós do movimento da infância e da adolescência, a todo momento numa perspectiva de defesa, né? A gente não consegue mais ir para frente, lutar pela ampliação de direitos, porque a gente tem que ficar se defendendo, né, dos direitos conquistados, pelo menos formalmente conquistados, que estão toda hora sob risco de serem, né, reprimidos, de serem limitados. E aí, fica parecendo que, na verdade, os nossos meninos e as nossas meninas não são as grandes vítimas desse processo, né? E se a gente for dar uma olhadinha no índice de homicídios na adolescência, um índice que foi criado recentemente pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a gente vai ver que, na verdade, são os nossos meninos, fundamentalmente aqueles ainda na adolescência, que estão sendo assassinados todos os dias, né? Ao contrário do que dizem em relação, eles são os grandes responsáveis pela violência, eles são as grandes vítimas da violência nesse país, né? E se tiver a cor da pele negra, 3 vezes mais de chances do que morrer do que um adolescente branco, né? Existem projeções, inclusive, feitas pela pesquisa, de que nos próximos anos vão morrer 30, 40, 50 mil adolescentes, né? E nós vamos criar verdadeiros fossos demográficos, né? Faixas etárias com falta de meninos, com falta de pessoas do sexo masculino, porque nós estamos matando todos eles, né? Então, a gente precisa, fundamentalmente, na hora que a gente topa fazer esse debate na sociedade, fazer essa discussão de qual é, na verdade, a realidade do que está por trás dessa discussão repressora da infância nos grandes meios de comunicação, né? Além de enfrentar esse monopólio absurdo da comunicação na mão de pequenos grupos, nós precisamos enfrentar esse discurso hegemônico de que a infância e a adolescência é responsável pela violência, né? Bom, o Giva também traz alguns elementos relativos ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito embora seja um grande instrumento de luta do movimento da infância ao longo desses últimos 20 anos, né, e nós viramos, às vezes, e essa é uma crítica que a gente precisa fazer, quase que militantes de uma lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente está longe de ser a lei dos nossos sonhos, né? Nós estamos, eu vou lembrar só 2 previsões rápidas aqui do Estatuto, mas nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, um artigo que diz que o adolescente pode ser internado provisoriamente, o que no âmbito dos adultos nós chamamos de prisão preventiva ou prisão cautelar, né?
ele pode ser internado provisoriamente para protegê-lo. Né? Ao invés da gente pensar na perspectiva de garantir a estrutura para que o menino fique solto, respondendo ao processo, né? Sem a necessidade de ter a sua, digamos, a sua integridade colocada em jogo, em vez de encaminhar o menino para o programa de proteção, a gente vai lá e encaminha ele para a cadeia. É isso que o Estatuto garante, lá, eu acho que no artigo 106, quando fala de internação provisória. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, permite que no ato de fazer uma remissão, ou seja, no ato de perdoar o menino pela medida, a gente inclua nesse processo a execução de medidas em meio aberto, né? De liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade. Aí o menino chega lá, o juiz diz, não, tudo bem, você vai receber uma remissão. Na maioria das vezes nem explica o que é remissão, mas se ele entendeu que ele está perdoado, ele fica absolutamente maluco quando chega um papel na casa dele para ele ir lá cumprir uma medida em meio aberto. Né? Sem que seja garantido ampla defesa, sem que seja garantido contraditório para ele dizer, eu não cometi delito nenhum. Né? Então, assim, o Estatuto precisa ser absolutamente aperfeiçoado nesse sentido, e é também por esse motivo que a infância, que a adolescência fundamentalmente comete infração, ainda sofre mais punição, mais repressão do Estado. Né? Bom, é preciso dizer também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei, e aquele capítulo específico do sistema socioeducativo, é uma lei que não fecha todas as lacunas e não permite que os juízes da infância e da juventude tenham parâmetros para aplicar as medidas. Né? Nós não temos, por exemplo, ao passo que no âmbito dos adultos nós temos a lei de execuções penais, no âmbito do sistema socioeducativo nós não temos parâmetros para a execução das medidas. E isso faz com que os nossos juízes da infância e da juventude, aqueles que eu há pouco chamava de juízes de menores, de repressores, né, de reprodutores dos códigos de menores, eles fiquem com um grau de discricionariedade muito amplo para poder executar as medidas. Né? E aí ficam os nossos meninos e as nossas meninas sujeitos a todo tipo de autoritarismo, a todo tipo de iniciativa discricionária dos nossos magistrados da infância e da juventude, que às vezes acham que o menino tem que ficar 6 meses, às vezes acham que tem que ficar 2 anos, às vezes acham que tem que ficar 3 anos, enfim, vai da cabeça de cada um deles, sem que a gente tenha construído parâmetros mínimos para a execução das medidas. Mesmo o SINASE, que é o documento que o Giva cita, né, que é uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, ele traz assim muito en passant, de maneira muito superficial, alguma tentativa de fazer alguma regulamentação, mas que não traz a necessidade de regulamentar de forma legal, né, de forma explícita, para diminuir a discricionariedade dos nossos juízes em relação à execução das medidas dos meninos e das meninas. Bom, 2 coisinhas para que eu possa já encaminhar o final da minha fala. Apesar da gente ter criado um sistema específico, né, um sistema especial para meninos e meninas que cometem infração, nós, teoricamente, crianças e adolescentes possuem todos os direitos que dizem respeito aos cidadãos brasileiros, às cidadãs brasileiras. Né? O direito de não ser preso sem ordem judicial ou sem uma decisão fundamentada, que está previsto para os adultos no artigo 5º, né? Ou em caso de flagrante, também vale para os meninos e para as meninas. O contraditório também vale para os meninos e para as meninas. A ampla defesa vale para os meninos e para as meninas. Todas aquelas garantias processuais, todos aqueles direitos que foram garantidos para os adultos, também valem para os meninos e para as meninas. O que o Estatuto fez foi ampliar o rol de direitos e de garantias. Né? Só que, na prática, fica parecendo que todos aqueles direitos fundamentais garantidos para a infância, aliás, garantidos para todos os cidadãos brasileiros, não se aplicam aos adolescentes que cometem infração. Né? Então, a gente tem que estar toda hora tendo que lembrar aos nossos magistrados, aos nossos promotores, aos nossos tribunais, né, que o direito do menino ter visita íntima na execução da medida
também é um direito dos adolescentes. Que o direito do menino ser assistido por um advogado e conversar com o advogado antes da audiência sozinho, também é um direito dos adolescentes. Né? Que o direito do menino ter a utilização de algema de maneira absolutamente excepcional, também é um direito dos adolescentes. Né? A gente o tempo inteiro tem que ficar relembrando aos atores do sistema de justiça brasileiro aquelas garantias processuais que já são, de alguma maneira, minimamente consolidadas no âmbito dos adultos, porque fica parecendo que o sistema dos meninos é um sistema alienígena, não é um sistema especial complementar à ordem jurídica que já está colocada. Né? Então, na hora que a gente fala de adolescentes e daquele sistema especial, fica parecendo, na prática, na realidade que a gente vivencia todos os dias, nos fóruns, nos tribunais, nos bate-bocas que a gente tem que fazer com juízes, com promotores, que os direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos brasileiros não contemplam o cidadão criança, o cidadão adolescente. Né? E, por fim, pessoal, eu gostaria, inclusive, de trazer alguns exemplos e de focar, talvez, o motivo fundamental dessa perspectiva de infância ainda mais reprimida no contexto do Estado Penal, que diz respeito a uma espécie de responsabilização e punição absolutamente travestida de proteção. Né? Então, no discurso dos nossos magistrados, dos nossos operadores do sistema de justiça, fica colocado como se eles estivessem querendo garantir o interesse da infância. Né? Eles ainda passam de bons moços, de pessoas que têm um coração muito bom e que querem garantir a proteção da infância. Mas, na verdade, né, olhando a fundo, é um discurso absolutamente travestido de uma punição que acontece todos os dias na nossa realidade e que eu vou trazer pelo menos alguns poucos exemplos. Quantos e quantos meninos e meninas não estão no sistema socioeducativo com problemas de saúde mental, né, que não tendo a política adequada, ou mesmo a política existindo, o juiz ou a juíza vai lá, pega o menino e aplica uma medida de internação para ele, e ele vai parar no sistema socioeducativo. Você chega lá na unidade, olha para esse menino e diz, o que ele está fazendo aqui? Mas o menino está lá, teoricamente protegido pelo Estado, mas sendo punido, sendo reprimido dentro da unidade de internação. Né? Quantas e quantas vezes a dependência química, né, a necessidade de uma política de saúde para enfrentar aquela dependência orgânica do menino, não é tratada como, né, mais um dos motivos da população, dos nossos juízes, dos nossos promotores, para poder encarcerar, para poder reprimir e colocar os meninos dentro do sistema socioeducativo. Quantas e quantas vezes meninos ameaçados de morte. Olha, esse menino aqui, se ele sair na rua, ele vai ser assassinado, porque ele, inclusive, na hora que ele deu o depoimento dele, ele delatou ou ajudou na investigação e colocou outras pessoas, inclusive adultos, envolvidos nesse delito. E o que é que acontece com ele? Ao invés dele ser inserido num programa de proteção, ele é mandado para uma unidade de internação. Né? Então, nós temos todos os dias no sistema de justiça desse país, a reprodução de uma lógica, né, de punição travestida de proteção. Os nossos juízes ainda pousam, né, obviamente com o respaldo do Ministério Público na maioria das vezes, né, ainda pousam de grandes protetores da infância e da juventude, mas, na verdade, estão utilizando aquele mesmo discurso moralista da falha das políticas públicas para encarcerar cada vez mais meninos e cada vez mais meninos. Portanto, pessoal, pensar o enfrentamento desse Estado penal, desse Estado encarcerador, que todos nós ouvimos e sabemos que a sua motivação fundamental, né, dentro da lógica capitalista, que na sociedade do consumo, aquelas pessoas que não consomem estão à disposição do Estado para serem mortas e para serem encarceradas. Né? O enfrentamento desse modelo de sociedade, desse modelo de Estado, precisa levar em consideração esses fatores estruturais de desigualdade da nossa sociedade, né? Que passa pela questão de gênero, que passa pela questão racial, mas que passa também, fundamentalmente, por uma questão geracional. Né?
Todos nós aqui fomos crianças e fomos adolescentes e sabemos das repressões e das opressões que soubemos pelo exercício dessa condição, né? A nossa amiga aqui vai já falar sobre a sua condição de adolescente dentro do sistema socioeducativo. E sabemos que o simples fato de sermos crianças, de sermos adolescentes nesse país, nessa sociedade, nesse modelo de Estado, possui um elemento a mais de repressão, um elemento a mais de violação dos nossos direitos. Portanto, enfrentar o Estado penal, enfrentar o Estado carcerador, passa também necessariamente por enfrentar as desigualdades geracionais que estão colocadas na nossa sociedade. Obrigado pela atenção de vocês.